Amém e amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, podem se assentar por um momentinho. São dois. Muito bem, amados. Mais uma noite abençoada para nós, né? Coisa boa, irmãos, estarmos na casa do Pai Celestial, principalmente no dia de hoje, né? Que está meio frio, né? E só que sabe como é que é, né, irmão? Frio é psicológico, né? Só aqui, né? Você sabe como é que é. Põe uma blusa aí, já está tudo ok, né? Antes de passarmos para a mensagem, amados, nós estamos pretendendo uma semana no final do mês agora, dia 20, por aí, nós vamos dar a nota certinho, no outro domingo. Nós vamos ter aqui 3 cultos no final da semana. Um na sexta, que já temos o culto de oração, né? Vai ser um culto normal, convidar a igreja para vir participar. Vai ser escalado um dos obreiros para pregar. No sábado vamos ter outro culto. E no domingo nós vamos ter uma escola, né? Vamos fazer uma escola porque nós queremos fazer um almoço aqui com a igreja, tá? Então queremos que todos venham no domingo de manhã. Aí, enquanto vai ter uma escola aqui, o pessoal vai preparar ali um almoço para vocês almoçar conosco, né? Nesse domingo. Esse é o nosso plano. Para quê? Porque, irmãos, quantos irmãos e irmãs que quer ter um companheirismo, quer conversar, né, sobre as coisas de Deus, e isso e aquilo, e às vezes não vem, tem limitações, não pode vir aqui. E eu quero tirar esse domingo para trazer essas pessoas aqui na igreja, buscar, entendeu? E para que eles tenham um companheirismo, né, sentar, conversar, e depois podem ir para suas casas, e à noite não vai ter culto. O culto vai ser no domingo de manhã, tá? Aí vão almoçar, e depois do almoço, pode ficar aí o tanto que quiser, né? E depois vão para casa. Queremos fazer isso, irmão, para juntar um pouco o pessoal, entendeu? O irmão não vai na casa do outro, fica com dificuldade, todo mundo trabalha, não tem companheirismo, então a gente tem que preparar um companheirismo na igreja mesmo, para vocês poderem sentar, conversar, e conversar com um, conversar com o outro, né? Porque nós estamos muito longe um do outro, tá? Estamos muito distantes. Precisamos nos chegar mais. Irmãos são tímidos, têm vergonha de conversar, de se aproximar, né? Não pode, você tem que se aproximar do seu irmão, da sua irmã, conversar, puxar conversa, né? Porque você conhece? Não, eu nunca vi esse irmão. Ele congrega 5 anos aqui com você e você não conhece nada dele, porque nunca conversou com aquele irmão, nunca nem pegou na mão do coitado, da irmã a mesma coisa. Então não pode, irmãos. Quero ver vocês entrar na eternidade lá desse jeito. Tem que ter companheirismo, tem que conversar. Amém? Tem que se aproximar do seu irmão, da sua irmã. Às vezes é tímido, você tem que aproximar dele, né? Nós somos uma família aqui, irmão. O Tarcísio ganhou um monte de irmão aqui, né? Eu sou um dos principais, né? Né? Nós temos nossos irmãos. Nós é que somos a verdadeira família, irmãos. Baseado na palavra, a verdadeira família é a família da fé, né? Não é a família da carne, tá? É a família da fé. Então, aí vocês orem, né, para que Deus abençoe, que vamos ter aí 3 cartuchos, né, poderosos, né, sexta, sábado e domingo, né, com direito a testemunho, direito a da palavra, né, irmãos? Vamos ter o nosso culto aí, né, e aquilo que o Deus Todo-Poderoso nos inspirar nessa hora, tá certo? Então, vamos fazer agora em agosto, tá? Esse mês mesmo. E se for bom, podemos fazer uns 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, podemos fazer novamente para ajuntar as pessoas. Nós não temos um cenáculo, irmão, né? Se nós tivéssemos uma igreja que tivesse um salão para isso, né? Nós sempre tínhamos, mas não temos, então temos que improvisar aqui na igreja, tá certo? Muito bem, Deus abençoe nossos irmãos, e agora vamos ficar de pé para nós reverenciarmos a leitura da palavra. Glória a Deus. Nós vamos abrir, amados, as Escrituras. Primeiro nós vamos ler
em Mateus 25. Glória a Deus. Irmão Samuel, está pegando aqui esse banner? Não está? Mateus 25. Glória a Deus. 25 de São Mateus, nós vamos ler o versículo 6. 6 abaixo. 25 de São Mateus, versículo 6. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Amém? Agora vamos para Apocalipse, capítulo 10, verso 1. Apocalipse 10. Diz assim, amados: E vi outro anjo forte que descia do céu, glória a Deus. Acharam todos? Apocalipse, último livro da Bíblia. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. Pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podeis sentar. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, amados, sobre alguns assuntos, e eu creio que é de suma importância para nós, porque todo dia, irmãos, a palavra do Senhor é nova para nós, né? Todo dia Deus tem alguma coisa para nós, e é de suma importância, porque nós viemos aqui para alimentarmos da palavra. Amém? E a palavra que nos coloca na linha, é a palavra que nos impulsiona, né, para o arrebatamento, tá certo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o despertar da noiva, tá? E o despertar da noiva, por quê, irmãos? Porque há um despertamento para a noiva em várias eras da igreja. Sempre Deus teve um meio de despertar a igreja. Tá? Tanto que tem escrituras, né, no Velho Testamento, principalmente, que fala: desperta, desperta.
né? E também no Novo Testamento algumas escrituras, como Efésios 5,14, que diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Amém? Então, por quê? Porque o povo dessa terra sofreu uma tremenda amnésia, tá? O povo, irmão, ficou numa situação, tá, que não consegue entender, não consegue captar as coisas, estão com a mente, como diz Paulo, né, entenebrecida. Tá? Tem uma coisa na mente das pessoas que, para um divertimento, para uma distração, elas estão em primeiro lugar, né, porque isso é na carne. Mas quando tange algo de Deus, sobrenatural, para salvação, para levar a pessoa à eternidade, então as pessoas estão focadas mais nos entretenimento, mais nos divertimento, do que na vida eterna. E para isso precisa de o próprio Deus despertar, né? Então, é o que nós vamos falar um pouquinho hoje, né? Que Deus, ele teve esse capricho em despertar nós para a mensagem. Você está hoje, nesse dia aqui, com um pouco de frio, né? Você veio aqui assistir, ouvir a palavra, por quê? Porque você realmente foi despertado pelo Espírito Santo. Deus tocou em você, você ouviu o alarido, amém? Você ouviu o grito, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. O alarido de Deus conseguiu chegar até você. Às vezes passou muita gente esse alarido, né? Passou por cima de muitas pessoas. E esse alarido foi atingir aquela alma lá, que era você. E você então, pelo alarido, você foi despertado. Amém? Porque aqui no Mateus 25, né? Você vê que o noivo, que é Cristo, ele tem um mensageiro. Chegando à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Essa voz saiu de quem? Essa voz saiu do mensageiro do noivo. Não foi o noivo falando. Foi o mensageiro do noivo dizendo: desperta, acorda. Está na hora de se preparar. Cristo está às portas. Amém? Você foi batizado errado, você está tomando uma ceia errada. Olha a sua condição. Isso não te dá suporte para ir no rapto, isso não dá suporte para te salvar. Acorda! E você então acordou e despertou. Amém? Esse foi um dos despertamentos. Mas temos vários, irmãos. Eu coloquei esse banner aqui, irmãos, para vocês verem que aqui, né, essas igrejinhas aqui saíram de Roma, tá? Tem a igreja primitiva, né, com os apóstolos, que depois essa igreja primitiva, né, eles foram martirizados por 10 reis maus de Roma, tá? Num período de 300 anos. 10 Césares assassinaram a igreja primitiva, tá? E aí formularam a igreja do Salvador, né, que é a igreja católica. Constantino, então, trouxe o domingo, trouxe a trindade, né? Trouxe dogmas, heresia, tirou a Bíblia do povo, deu dogmas. E assim essa igreja perambulou de 300 até 1520, matando quem não aceitava a doutrina dela. Está aqui, igreja católica, igreja assassina. Tá? Ela é uma igreja que está embriagada com o sangue dos santos. Ela assassinou 68 milhões de cristãos, que está registrado numa biblioteca dentro do Vaticano, né? Está no Martiriológico de Roma. 68 milhões de cristãos que essa igreja assassinou por não concordar com o dogma da Trindade. Então, o que aconteceu? Deus levantou Lutero, né? E Lutero, então, trouxe um despertamento. Amém? A reforma foi um despertamento. Quando ele foi atingido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo disse para ele: o justo viverá da fé. Não é de comprar indulgência, não é disso e daquilo, né? E aí ele jogou a hóstia para lá com vinho,
que estava levando, e ali Deus converteu Lutero, e Lutero, então, ele despertou para a reforma, amém? Pensando em trazer uma restauração da palavra, mas não foi. Lutero foi um reformador. E com a explosão do despertamento para a reforma, surgiram então a chamada as denominações. Entendeu? Presbiteriana é fundada por John Knox. John Knox saiu da católica, fundou a presbiteriana. Luiz Franciscon saiu da presbiteriana só por causa de uma simples coisa, irmão. O John Knox batizava com um pires de água na cabeça, igual a Igreja Católica. E trouxe o manual eclesiástico da Igreja Católica. Franciscon deixou a presbiteriana para batizar já no rio. Está entendendo? A única coisa que ele não concordou foi com o pires de água na cabeça, né, que é a aspersão. Então ele achava que tinha que ser batizado mergulhado, mas continuava com o mesmo rito, nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Então está aqui várias igrejas, Metodista, Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, todas as denominações estão representadas nessas igrejinhas, porque eles tiveram o quê? Um despertamento, amém. Deus trabalhava com esse povo nesse tempo, irmão. Muita gente das denominações foram salvas, porque era o canal que tinha. Você está entendendo? Eles eram a folha, o broto, não era o grão ainda, o grão é agora na mensagem. Né? Então o que aconteceu? Infelizmente essas denominações voltaram e deram as mãos com a mamãe católica. Tá? Voltaram e hoje, né, eles estão ligados, porque Deus deu tempo para que arrependesse. Deus deu tempo para que se corrigisse. Se não se corrigiram, continuaram achando que estão certo, violando as escrituras de Provérbio 3:5, onde diz lá: filho meu, não te estribes no teu próprio entendimento. Então ali criou as trindades, criou as teologias de cada um, né? Então aqui houve o que? Um despertamento, tá? Isso foi de 1500, 1600, 1700 até 1900, né? Aí Deus enviou o mensageiro, irmão Brana, para quê? Com outro despertamento maior. Amém? Através de William Branham, o mensageiro da sétima era da igreja, então Deus trouxe para o povo dessa terra um despertamento maior. Né? Por quê? Porque aqui é onde lemos, aqui em Apocalipse 10, né? Veja que no 7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Então, irmãos, veja, Deus é muito sábio, tá? Deus é muito sábio. Nesse verso 7, que é um verso, né, cabeceira para nós, nos dias da voz do sétimo anjo, quer dizer, da sétima era da igreja, quando tocar a sua trombeta, porque ele foi um trombeteiro, né, irmão? Se cumprirá o mistério de Deus. Por que o mistério de Deus veio ser cumprido na sétima era? Porque Deus tinha deixado, irmãos, registrado através dos selos, tá? Os 7 selos, tinha que ser revelado para um povo. E esse povo que ia receber esse despertamento dos selos, tinha que ser despertado, tá? Porque se você vai para Apocalipse 18, né? O que está em Apocalipse 18? Apocalipse 18, irmãos, diz assim, que tem um anjo, depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Quem é esse anjo? Esse anjo é Cristo. Amém? Esse anjo é Cristo, é o Espírito Santo. Toda a terra foi iluminada com a glória desse anjo. Mas só quem Deus concedeu a graça de abrir os olhos para ver. Amém? Esse anjo aqui é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Na forma do Espírito Santo. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônio, coito de todo espírito imundo, coito de toda ave imunda aborrecível.
porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Roma. E ouvi outra voz do céu, olha, no 4. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante de seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Essa outra voz aqui é de quem agora, irmão? Aqui é o mensageiro, amém? Esse 18:4 é o profeta mensageiro, é a voz do mensageiro do noivo, dizendo: sai dela, povo meu, da mãe e das filhas. Né, irmão? Por quê? Porque o irmão estava na filha, né? Outros estavam na mãe, lá fazendo, né, adorando um ídolo, fazendo o sinal da cruz, acendendo vela. Você estava lá na mãe católica romana, que é uma igreja pagã, não é uma igreja cristã. E outros estavam nas filhas, né, irmão? Vivendo uma vida liberal, porque as pessoas falam: mas eu estou bem, estou na minha igreja. Irmão, é o seguinte, Deus deu para nós condições de ir galgando, de ir crescendo, está entendendo? Nós não podemos ficar parados nos primeiros rudimentos, nós temos que subir, que crescer, amém? Então, por isso que Deus enviou o mensageiro para trazer o despertamento. Nós fomos acordados, e cada dia que passa, irmão, há uma força maligna do diabo querendo dormir as pessoas, tá? Querendo fazer as pessoas adormecerem, porque o Deus dessa era maligna está lutando contra a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo nós temos que estar despertos, acordados. E como é que você faz para você manter acordado, disperso? Orando, buscando, lendo a Bíblia, comendo a palavra, amém? Para isso não te anestesiar, porque o mundo está anestesiado, irmão. Olha a condição do mundo, irmão, olha a condição das pessoas, tá? Então veja, Mateus 25:6, chegando à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Tá? Então a Bíblia fala que era 10 virgens, né? E o mensageiro despertou todo mundo, está entendendo? Mas nem todo mundo quer a mensagem, nem todo mundo quer o azeite que é o Espírito Santo, né? A virgem prudente, ela corre atrás do Espírito Santo, ela quer se encher do azeite, ela quer cortar o umbigo das coisas do mundo, mas a virginécia não. A virginécia são aquelas pessoas acomodadas nos seus sistemas denominacionais. A minha igreja também está certa, eu faço parte, eu creio em Deus, está entendendo? Mas em vez de buscar o Espírito Santo, estão buscando outras coisas, irmão. Tá? Não pode, tem que buscar o Espírito Santo. Primeiro você tem que se encher do Espírito Santo. Primeiro você tem que chegar ao novo nascimento. Primeiro você tem que atravessar o Jordão. Você não pode ficar preocupado com as coisas do mundo. Qualquer momento Cristo vem individual para você. E o que você fez? Porque Ele vai vir individual também. Amém? Você vê que vem individual aí para o pessoal, né? Esse dia. Foi uma levada, né, irmãos? Foi individual, ele veio, né? Então, mas ele vai vir de uma vez por todas, para todos, que é chamado arrebatamento, amém? O rapto da igreja. E para isso você tem que estar desperto, você não pode estar dormindo, tá? Não é o dormir físico, irmão, esse dormir físico é natural, estamos falando de estar desperto no espiritual, preparado, para quando ele bater na porta, você está preparado para ir com ele no arrebatamento. Você tem que estar despertado, tem que estar ativo, tem que estar orando, lendo a palavra, comendo a palavra, amém? Você tem que estar, você não pode ficar para trás, irmão. Você tem que estar preparado, amém? Então veja, aí vem o esposo sair ao encontro. Denominação não reconheceu o chamado do noivo. Você vê que o mensageiro foi irmão Brana, né? O mensageiro trouxe o grito, irmão, mas a denominação não recebeu. Tá? Por que a denominação não recebeu? Porque eles taxam o profeta de falso. Tá? É sempre assim. Sabe quando que eles vão reconhecer? Quando for tarde demais.
Quando for tarde, fala: rapaz, aquele homem era o Elias. Aquele homem era o mensageiro que Deus mandou para nós e nós rejeitamos. Nós viramos as costas. É sempre assim, irmão. Quando as pessoas acordam, já passou. É tarde demais. Agora, não para nós, irmão, porque nós acordamos, nós recebemos o mensageiro, o irmão recebeu o mensageiro, a irmã recebeu o mensageiro. Então, se você recebeu o mensageiro, você recebeu Cristo. Porque Cristo falou: aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe. E nós recebemos Cristo nesta noite. Amém? E Cristo é o Espírito Santo. Amém? Que te despertou, que te acordou, não deixou você engodado nessas coisas do mundo, não deixou você engodado com o pecado. Você acordou, você despertou, falou: não, isso não é para mim. Amém? E você veio e você está aí. Tá? Agora o que você tem que fazer? Se posicionar, preparar, irmãos, porque a hora é tardia, né? O mundo será uma coisa assim, na surdina. Por isso que o profeta falou: o rapto é secreto. Amém? Uma coisa assim, a hora que o povo menos esperar, o rapto vai acontecer. Vai haver um boicote, né, irmãos? Vai ter um boicote, né? O Concílio Mundial de Igreja vai fechar o cerco, porque vocês não sabem, muitos não ficam sabendo, mas as coisas já estão acontecendo tudo na surdina, tá? Então, e nós temos que estar o quê? Preparado, não importa o que está acontecendo, tá? Agora, é claro, tem que deixar fluir, tem que deixar cumprir a Bíblia, né? Então, veja, então Efésios 5,14, desperta tu que dormes. Quem acordou a noiva de Cristo? Apocalipse 18,4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante de seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então Cristo tem que vir para dar a paga. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Amém? Você sabe, irmão, que a Rússia, eles são considerados pela Bíblia os cães comunistas, né? Que vai jogar uma bomba lá no Vaticano, né? Já tem até o míssil já escrito Vaticano, diz o profeta, né? É eles que vão jogar o míssil lá e a coisa vai explodir, e o povo vai ficar de longe vendo o fumaceiro, né? Por causa da irradiação atômica, né, irmãos? E isso será no período da chamada grande tribulação, não agora, tá? Porque, irmãos, veja como é que é, fazendo um gancho aqui para vocês entenderem. Veja bem, por que Deus vai permitir o Concílio Mundial de Igreja? Tá? Que é uma coisa, irmãos, assim, eu sei que alguém pode estar me ouvindo e vai depois, né, rechaçar, não tem problema. Irmãos, a união é uma coisa linda, né? Você imagina os assembleianos sentados com os batistas, junto com os adventistas, todo bonito, mas é uma coisa que Deus não aprova. Você está entendendo? Deus não aprova. Aí no meio vem o candomblé, vem em banda, vem a quimbanda, vem o espiritismo e vem as religiões, né, afro, né? Então vai unir tudo. Então é o seguinte, de grosso modo, a união é bonita, mas para que a união? Irmãos, a união das igrejas é uma arma da igreja romana para combater o comunismo. Tá? É uma arma, é um meio deles querer combater o comunismo. E aí onde vai virar, né, o comunismo vai virar contra Roma, tá? Onde vai ter guerra, onde os países vão quebrar, as bolsas de valores vão quebrar, os Estados Unidos vai quebrar, está entendendo, irmão? Porque em Roma tem o dinheiro do mundo, o ouro está em Roma, 300 toneladas de ouro está lá em Roma. Você está entendendo? Pela Bíblia, pelo Apocalipse, você pode ver que nela se encontrou todas as riquezas desse mundo. Por quê? Porque ela tendo ouro, ela pode simplesmente bancar qualquer país quebrado, vamos dizer assim, né, irmãos? E aí, o que vai acontecer baseado nos selos? Vai dar as mãos, tá? Roma vai fazer pacto,
com os judeus, porque nesse tempo o judeu vai estar também numa situação de bancarrota por causa das guerras, porque eles não ficam pensando que o judeu também não vai ficar feio na situação, vai ficar, não vai acabar, porque eles são a menina do olho de Deus, mas eles vão ter muito prejuízo, está entendendo? Então eles vão fazer pacto, irmão, e o outro lado não vai concluir esse pacto, vão quebrar o pacto. E Isaías 28 diz que Israel fará um pacto com a morte e outro pacto com o inferno. Com a morte, desculpe, que eles já fizeram, tá? Já fizeram alguns anos atrás, quando o Papa João Paulo II foi lá em Israel e assinou vários documentos, né? Recebendo de Israel terras, lotes, lugares santos da cidade de Jerusalém, para a igreja católica colocar suas capelas, colocar suas igrejas. Está cheio de igreja idolátrica lá em Israel. Então o pacto com a morte Israel já fez, tá? Agora tem outro pacto que será feito mais para frente agora, que é um pacto com o inferno, tá? Irmãos. Então, tudo isso, como que sabemos disso? Porque nós fomos despertados. Não olhar as notícias da terra, essas corriqueiras que não adianta, é perca de tempo, mas olhar as notícias de Deus, olhar o que Deus está despertando nós para fazer, amém? Porque, irmãos, não adianta, vamos tentar consertar isso, não adianta, Deus já bateu o martelo, meu. Deus já falou, tem que cumprir, isso vai acontecer, amém? Então, a única coisa que nós devemos fazer é nos manter na palavra, acordados, esperando o desenrolar de tudo isso, meu irmão. Tá? O desenrolar de tudo isso, porque vai acontecer mesmo, a tirania nas nações, né? A maldade vai crescer sobre a terra, tá? Cristo disse, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Irmão, você acha que Sodoma e Gomorra não tinha problema? Né? Como foi nos dias de Noé. Olha, irmão, nos dias de Noé, ninguém queria nada com Deus, irmão. Era um problema sério nas nações nos dias de Noé. Deus só encontrou Noé. Falou, Noé, só encontrei você. Só salvou Noé. Que pobreza, irmão. Né? Deus deve ter, como diz uma expressão, né? Que está lá no Velho Testamento, Deus arrependeu de ter feito o homem. Vocês já leram essa expressão? Mas é português fraco nosso. Deus não arrependeu. Deus ficou triste em ter feito o homem. Entristeceu o coração de Deus em ter feito o homem. Porque ele só inclina para coisa que não presta. Só inclina para coisa errada. Mas nem tudo está malogrado. Amém? Por quê? Porque ele então resolveu salvar alguns, e esse alguns somos nós, e outros que estão nos ouvindo, o nosso irmão, a nossa irmã, alguns, como Paulo fala, para ver se salva alguns, porque a maioria não quer nada, irmão, tá? A maioria é semente da serpente, são híbridos, carnais, não quer nada com Deus, e quando tange a igreja é negócio. Hoje, igreja é negócio, igreja é dinheiro, tá? Por isso que Deus já está aborrecido com isso. Então vai acabar tudo, meu irmão, vai terminar, tá? Mas graças a Deus que Ele nos acordou para tudo isso. Nós estamos acordados, glória a Deus. Então veja, foi o sétimo anjo, o mensageiro, com a mensagem. Entre 62 e 65, irmão, houve um despertar da noiva. Tá? O primeiro despertar da noiva foi quando o irmão Branham trouxe os 7 selos. Amém? Quando o irmão Branham trouxe para nós os 7 selos, foi em 63, né? De lá para cá, houve um grande despertar da noiva. Ali foi, esparramou a mensagem pelo mundo, né? Mas esse despertar que eu estou falando agora é o despertar, é um dos despertar da noiva para o arrebatamento. Amém? Para nós tirar o pé do chão, para nós cortar o umbigo das coisas da terra. Porque, irmão, está tendo muita coisa na terra para nos prender, para nos interter, para um tipo de um meio de nos segurar aqui na terra. Sabe? Igual a pessoa que vai lá, não sei na onde, o outro põe a bebidinha para ele.
né? Assim que eles fazem, né? Colocam um produtozinho, ó, irmão, eu vou pôr um negócio aqui na sua bebida, aqui, que é muito bom, viu? Que nada, é uma droga. Ele quer te viciar, entendeu? Por quê? Porque você está no lugar errado. Você não tá, lá não é lugar para cristão. Então, assim, o diabo, ele quer nos viciar nas coisas da terra. Tá? Ele sabe que é fácil. Ele sabe que já trabalhou 6.000 anos o diabo trabalhando com a humanidade. Ele já está experiente. O diabo, ele está profissional em enganar as pessoas, em seduzir as pessoas. Está entendendo? Mas eu digo uma coisa nesta noite para a igreja aqui. Ele não supera o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós vence o diabo, vence todo o sono, vence o entretenimento, vence essas mazelas do pecado. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo é maior, é mais poderoso. Glória a Deus, irmão. Então, nesta noite, fica firme, meu irmão. Não durma, como Paulo fala, né? Quem dorme, dorme demais, né? Um pouco de sono, não é assim que o provérbio fala? O preguiçoso, né? O preguiçoso, ele deita para lá um pouco para dormir. Aí ele vira para cá, vou dormir mais um pouco. Aí ele deita para os pés, vou dormir mais um pouco. Ele não sai da cama. Nós não podemos, irmão, temos que acordar. Temos que acordar, levantar e orar, colocar o joelho no chão, marcar, fazer marcas no nosso joelho. É hora de parar de orar sentado, orar em pé, começar a orar de joelho, começar a clamar pelo sangue, começar a nos preparar. Por quê? Porque é hora de despertamento. Deus está despertando o povo. Amém? Então, amados, vejam. Então, foi em 62 a 65 houve despertamento. O sistema denominacional hoje pede por um avivamento, algo mais do Espírito despertar. Acham que ainda está pela frente, quando já aconteceu bem perto deles. Né, irmão? O sistema vai querer um avivamento, vai querer um mensageiro, vai clamar por Elias. Né? Eles vão ler a Bíblia, mas não era mistério que Elias tinha que vir? Não tinha que vir um Elias antes que a terra... Elias já veio. A tendência das pessoas, irmão, é sempre procurar quando a coisa já aconteceu. Eu dou muito graças a Deus que isso não aconteceu comigo. Tá? Quando Elias chegou, eu abracei a mensagem. Quando Deus me despertou, eu não voltei a dormir, eu fiquei acordado e estou mantendo acordado até agora. Por quê? Porque a mensagem, irmão, quem desperta é o Espírito Santo. Está certo que Deus usou o irmão Brana com a mensagem, mas é o Espírito Santo que chega na sua mente, no seu coração e te acorda. É Ele que te belisca a sua mente, acorda. Olha a situação, olha como é que está o mundo, você tem que estar preparado. Olha a condição das igrejas, né, irmão? Então é Ele que nos desperta, tá? Então veja o sistema, algo mais. Todos que ouviram a mensagem foram despertados pelo alarido do profeta, a voz do sétimo anjo. Amém? Glória a Deus. Eu peguei essa mensagem aqui, irmãos, para ler um negócio aqui. Na pergunta e resposta. Pergunta e resposta 4. Ele diz assim, no pergunta número 21, parágrafo 78. Tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios, já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Fizeram essa pergunta para o irmão Brana. Aí o irmão Brana responde, ele diz, não, vírgula, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratava os trovões. Eles haveriam de revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes. Ninguém podia entender o que eram. João sabia o que era, porém lhe foi proibido escrevê-los. Ele disse, porém, o 7º anjo, nos dias do seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados. E o 7º anjo é o mensageiro, a 7ª era da igreja. Vem? Amém? Então, irmãos, veja, numa certa aplicação, tudo está revelado, irmãos. Tá?
Agora, por que o povo não está encontrando? Porque não está cavucando, não está buscando. O profeta sempre usou uma linguagem assim, aplicando a palavra em 2 estágios. Tá? Os 7 trovões, quando rebombaram, né? O leão bramou no céu e os 7 trovões rebombaram suas vozes. João ia escrever e Deus falou, não escreva. Por quê? Porque aqueles 7 trovões, irmãos, soletraram algo. Tá? Aqueles trovões mostraram o novo nome de Deus. Tá? Mostrou o novo nome de Deus. Mostrou, vamos dizer, o dia e a hora da vinda do Senhor. Por isso que foi proibido de escrever. Mas o irmão Brana diz que tudo isso está dentro dos 7 selos. Tá? Agora, vamos e venhamos. Tem coisa que nós temos que esperar Deus trazer para nós esta revelação. Nós não podemos adiantar, não podemos fazer como muitos, né? Passar o pé pela mão, não. Nós temos que esperar a hora certa, porque há uma revelação para a noiva. Tá? Nesse despertar da noiva é que Deus vai trazer novidade para nós. Tá? Há um outro despertamento para nós agora, nos dias antes do rapto. E nesse despertar que Deus vai trazer novidades para nós, uma dinâmica, um poder, uma chuva que vai cair de poder, amém? Para tirar nós dessa situação que nós estamos, irmão. Porque nós, desculpe aqui, tá? Nós estamos meia pedra, meio tijolo. Tá? A igreja está numa situação que ela precisa de mais. E Deus está sentindo isso, mas Ele quer o quê? Ele quer que nós clamamos. Como é que eles alcançaram lá no passado? Diz a Bíblia, porque eles clamaram, porque eles buscaram. Agora eu pergunto, cadê que o povo está buscando? O povo não está buscando, o povo não está clamando por algo maior, meu irmão. Às vezes um aqui, um ali que está clamando, mas você tem que ser todo mundo clamando, buscando o Senhor. Se todos reunirem, todos buscarem, Deus derrama. Deus manda para nós, mas o povo está dormindo, o povo está morno, há uma mornidão nas pessoas, não pode. A igreja tem que estar no fervor, a igreja tem que estar quente, amém? Como diz o Apocalipse, né, 3,14, seja frio ou quente, o morno vomitar-te-ei da minha boca. Você tem que estar ou é frio no mundo, na lama, ou quente na palavra, amém? Não pode ser crente no meio da estrada, meu irmão. Tem que ser crente central, amém? Crente quente mesmo, como diz a palavra. O profeta fala, você tem que estar quente a ponto de estar cheio de labaredas. Amém? Por quê? Porque quando eles lá no passado clamaram, e clamaram, e clamaram, Deus enviou, irmão. Está no tipo. Você lembra quando Israel era tomado pelas nações? Lê o livro de Juízes. Quando Israel era tomado pelas nações, os filisteus, os amonitas, os amalequitas, né, os moabitas, vinham e atacavam Israel, porque Israel tinha desobedecido a Deus, né? Israel tinha pecado, aí Deus incitava as nações contra Israel. Lembra, lê o livro de Juízes, você vai ver. Aí eles reuniram e começaram a clamar. Eles reuniram e pediram a Deus perdão. Falou, Senhor, olha a nossa condição, Senhor. Lembra de Gideão malhando o trigo no lagar? Senhor, quando Deus foi lá na forma de um anjo, que Deus falou para Gideão, falou para ele, eis aí, varão valoroso, falou para ele, né? O que Gideão falou para Deus, irmão? Ali era o anjo do Senhor. Se o Senhor está conosco, o que é feito das maravilhas do Egito? Quer dizer que as maravilhas foi só lá, e aqui nós estamos chupando o dedo? Gideão falou para Deus, o que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram, desde a terra do Egito, mar vermelho, água saindo da rocha, maná caindo do céu, né? As nações tremiam diante de Israel, o que é feito das maravilhas? Falou para o anjo. O anjo abraçou ele aqui, vem cá, você quer saber? Vem cá. Tirou ele lá de dentro da caverna, levou ele lá fora, falou, dá uma olhada para Israel. Cada lugar uma estátua de um Deus, o judeu tinha colocado. Cada bairro, vamos dizer assim, um ídolo. Deus falou, o que você quer, benção? Olha como é que vocês estão de idolatria aí. Olha como vocês estão apostatados na fé.
Hã? Então é o mesmo hoje. Como é que Deus vai abençoar se as pessoas não clamam, se as pessoas não buscam, se as pessoas não lêem? Então precisa buscar mais. Amém? Precisa buscar mais, porque Deus tem para dar, irmão. O segredo está aqui, para Ele nos despertar, para orar, para buscar. As pessoas não aguentam orar. As pessoas têm que orar, têm que buscar. Porque Ele disse assim, como você busca o ouro e a prata, não é isso? Como você busca as coisas materiais com tanto afinco, por que não buscar também as coisas de Deus? O reino dos céus é tomado à força. O reino do céu é tomado com luta, com peleja, com problema. Hoje, frio. O povo, como é que fica, irmão? Culto de oração na sexta, quem vem? Nós escutamos aqui um clamor tremendo aqui dos bancos, dos ladrilhos aí da igreja, do teto. Né? Irmãos, porque o povo não vem para orar. Desculpe o que eu vou dizer, irmãos. Deus vai permitir um aperto na igreja da mensagem. Tá? Deus vai permitir algo que vai vir para o povo da mensagem. Porque é o povo dele, e ele vai apertar todos nós. Espera. Vai. Para quê? Para chegar onde precisa chegar. E que Deus mande. Amém? Que isso aconteça, irmão. Para que o povo entre em linha. Porque é o despertar de Deus. Meu pai me chamava 2 horas da madrugada, meu irmão. Estava debaixo do cobertor. Meu filho, levanta, vamos trabalhar. Frio, esse frio aqui é cafezinho pequeno. Frio lá de 1970 e pique, eu era moleque. Aquele frio de tini. Né, irmão? Geada. Né? E aí? Meu pai me chamou, tinha que acordar, menino. Não tinha esse negócio de, pai, eu vou dormir mais um pouquinho. Agora, e Deus? Deus nos desperta para quê? Nós temos que levantar, nós temos que acordar, nós temos que pular miúdo, acordar, orar, pregar, falar de Deus. Amém? Por quê? Porque a hora está, irmão. A hora está acabando, meu irmão. O tempo está minguando. Então ele fala aqui esses 7 trovões, irmãos. No primeiro estágio, esses trovões representam os 7 selos. É uma sombra. No primeiro estágio, os trovões é uma representação dos 7 selos, ainda que no real não é. No real, os trovões vai descer na hora do rapto, vai dar no período do arrebatamento. É uma coisa que Deus vai dar nessa hora que não vai ter celular para filmar, não vai ir para rede social, ninguém vai saber, é uma coisa secreta. O real dos trovões. É igual o Espírito de Cristo estava nos profetas. Amém? Fazendo um gancho, no primeiro estágio, onde estava o Espírito de Cristo? Nos profetas. Foi o Espírito de Cristo em Enoque, foi o Espírito de Cristo em Noé, foi o Espírito de Cristo em Moisés. Amém? Porque isso é o que Paulo fala em Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado aos pais, nos profetas, falou a nós pelo Filho. Então quer dizer que aqueles profetas tinham alguma coisa? Tinha nada, era o Espírito de Cristo usando eles, no primeiro estágio. Mas quando Cristo chegou, Cristo era o real, Ele era o verbo encarnado, Ele era a pessoa de Deus na terra, Ele era a imagem do Deus invisível, aleluia. Amém? Então é aí, irmão, tem 2 estágios. Agora o primeiro estágio dos trovões é os selos mesmo, revelou o cavalo branco. Né? E até o mundo alcançou essa revelação. Vocês viram, irmão, que até o mundo do Satanás copiou de Deus a revelação? Porque na Olimpíada lá que fizeram lá né? O que aconteceu? Colocaram um cavaleiro do cavalo branco, cavalgando, irmão. Não foi? Para zombar de Deus, colocaram um cavaleiro do cavalo branco, sem rosto, né? E o que disseram as reportagens? Que aquele cavaleiro branco era um tipo de um falso impostor. Eu te pergunto, de onde que eles tiraram isso? Da mensagem. Porque as denominações, quando lê Apocalipse 6, fala que é Cristo. O cavaleiro do cavalo branco, eles falam que é Cristo. Mas o diabo já está estudando a mensagem, tá? O Satanás conhece a mensagem.
Ele sabia que aquele cavaleiro era um impostor, não era Cristo, porque ele passou por anonimato, sem revelar. E quando Cristo vem, ele revela. Quando Cristo vem, ele fala o nome dele. Amém? Quando Cristo vem, ele fala, sou eu, né? Agora, aquele lá passou por anonimato, irmão. E quando alguém quis desconfiar dele, ele troca de cavalo, monta no vermelho. E ele nem espada tinha para matar. Deus ainda dá a espada para ele perseguir nós. Né? Porque ele mata com as armas de Deus. Né? O diabo não tem nada. Ele não tem nada, nada, nada. O que ele tem, ele pega de Deus. As pessoas falam, pastor, a igreja de vocês tem pirâmide. Pirâmide é do diabo. O diabo não tem pirâmide, irmão. As pirâmides é de Deus. Ah, a estrela do pastor, estrela, essas estrelas aí, pastor, é do Satanás. Não, o diabo não tem estrelas, estrela é de Deus. Então, irmão, você fica atribuindo coisa para o diabo aí, não funciona. Então, veja, os 7 trovões, irmãos, será dado o novo nome, tá? Que não é mais Senhor Jesus Cristo. Há 2000 anos que Jesus Cristo já ganhou esse novo nome. Tá? Quando Cristo morreu e ressuscitou e subiu às alturas celestiais, irmão, levando aqueles santos que estavam lá no seio de Abraão para o terceiro céu, diz o profeta que naquela subida, quando Jesus sentou no trono da majestade divina, né, ali, ele ganhou um novo nome. Por que ele ganhou um novo nome? Porque ele foi o vencedor. Quando você vence, você ganha um novo nome. E os trovões vai trazer um novo nome para nós. Cada um de nós vai ganhar um novo nome. Porque nós somos vencedor também, meu irmão. Nós vencemos o dragão. Vencemos o mundo. Glória a Deus. Vencemos a denominação com seus credos, com suas doutrinas rotas. Vencemos o pecado aqui, vencemos os demônios, vencemos o diabo. Então, quando nós subirmos, vamos ganhar também um novo nome. Não é mais esse nome seu. Irmão, todos nós vamos ter um novo nome. E só sabe quem recebe. E além de nós ganhar o novo nome que será revelado nesses trovões, que esse é o grande despertamento, né, irmão? É o último despertamento. Vai ser dado para nós também conhecer o novo nome de Deus. Amém? Que com esse novo nome de Deus, você pode até construir, você pode trazer à existência planetas. Porque esse nome de criação, Adão perdeu. Quando Adão caiu, a amnésia entrou em Adão, Adão esqueceu o nome de Deus. Que coisa, né, irmão? Por isso que Adão ficou, e agora? O que eu vou fazer? O que foi, Eva? Eu esqueci o nome. O nome eu falava, árvore, sai daqui, árvore saía. Com o nome eu falava, rio, fecha, e aparece lá para cima, o rio fechava. Adão tinha o poder na mão, ele perdeu o nome de Deus. Vai ser revelado nos trovões agora. O novo nome de Jesus Cristo. Por isso que a igreja vai fazer sinais e maravilhas que não foi feito em 2000 anos, mas esses sinais, irmão, é somente na subida da noiva, não sinais para ficar aqui, tá? Não sinais para nós fazer milagres e cura e nós continuar aqui, e o povo da rua tirando foto, né, vamos dizer assim, para pôr na rede social. Não, nem isso vai acontecer, irmão. Ninguém nem vai ver, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguns dias antes do rapto, a rede social não vai funcionar. Vai dar um blackout geral no mundo. O mundo vai ficar sem internet, sem rede social. Essas coisas vão acontecer secretamente, na surdina. Deus não vai dar as costas para o diabo bater. Não. Porque, irmão, quando Cristo ressuscitou, né? Ele não deu as costas para o diabo bater. Quando Cristo ressuscitou, irmão, por que ele não foi lá no Caifás, né, irmão? Ele podia ir lá no Pilatos. Falou, seu Pilatos, seu cabeçudo, você não mandou me crucificar? Estou aqui, e agora? Pega, né? Pega aqui, vê o cravo aí, pai, que você furou a minha mão. Vem cá, Caifás, seu Anás, seus fariseus. Podiam andar na cidade lá de peito aberto. Ele não fez isso. Ele só apareceu para os que o esperavam e que eram fiéis.
O mesmo quadro vai aparecer agora. Quando ele vier, ele virá para nós. Ele virá para a noiva de Cristo, meu irmão. É o último despertamento. Ele vai nos despertar e nós vamos sair de cena. Nós temos que estar muito atento, despertado, porque é perigoso nós hospedar anjo. Anjo chegar na sua casa lá, igual Abraão hospedou o Elohim, né? É por isso que nós temos a prática do lavamento dos pés. Vai que chega um ministro do céu, né, irmão? Trazendo para mim um pão e um vinho lá, falou: você é o Abraão da última era da igreja. Ah, é? Eu sou? É, eu vim trazer uma ceia do céu para você. Corro, pego uma bacia para lavar o pé de Deus, irmão. Amém? É isso, nós temos que fazer, tem que mostrar a característica da linhagem abraâmica. Porque Paulo diz: muitos sem souber hospedaram anjos. E isso pode cumprir nos dias finais. Amém? Vamos finalizar. Então veja, irmãos, a voz do sétimo anjo não só nos despertou, mas também nos posicionou. Colocou nós na posição, né? Justificação, santificação, novo nascimento, batismo do Espírito Santo, adoção. Terceiro selo, 1:8:3. Eu vou ler para a igreja, porque senão se não finaliza, né, irmãos? Terceiro selo, 1:8:3, ele diz assim, eu vou ler do 1:8:2. Agora, essa é a razão hoje, porque os reavivamentos que havíamos de ter, nós temos reavivamentos denominacionais, não tivemos um verdadeiro despertar. Olha o que o profeta fala, irmão. Não tivemos um verdadeiro despertar. Não, Senhor. Não pense que temos reavivamentos. Não temos, eles têm milhões e milhões e milhões de membros de igreja, mas não reavivamento em parte alguma. Tá? 1:8:3. A noiva ainda não teve um reavivamento. Está vendo? Ainda não houve reavivamento aí. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Está vendo? Estamos esperando por ele agora. Serão necessários aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás para despertá-la novamente. Veja, sim, ele enviará isso, ele prometeu, amém? Por isso que estou falando nessa noite sobre despertar da noiva. Deus está na profecia de Deus que vai vir um despertamento para a noiva, amém? E esse despertamento último será os trovões, amém? Não adianta o povo cavucar, irmão, o segredo é fazer igual a Ruth, é esperar. Tá? A Ruth decidiu, a Ruth trabalhou, a Ruth descansou. A Ruth está num período de descanso agora. Não há um movimento de Deus, porque a quarta parte é a Ruth recompensada, que já é do outro lado. A recompensa vem depois. Você acha que Deus vai dar recompensa para nós aqui, irmão? Vamos calcular que Deus vai dar uma fazenda com 1 milhão de boi para o Monte Tarcísio. É muito boi para ele cuidar, irmão. Ele não vai mais poder vir ajudar nós aqui a pregar e cantar. Você entendeu? Deus não vai dar as coisas para nós, irmão, aqui na terra. Deus só vai dar a nossa porção acostumada. Pode escrever isso. Tá? Por quê? Porque será um laço para mim. Até igrejas, irmãos, olha. Desculpe aqui, ainda que os pastores podem me escutar depois, né? Pastor é local. Tá? Pastor é local. Pastor tem que cuidar da igreja local. Um irmão está doente, um irmão precisa de uma oração, um irmão precisa de um socorro. Você está entendendo? Agora, pastor que fica viajando, cuidando de família A, B, na Bahia, no Ceará, no Piauí, no Paraguai. Isso não é pastor, irmão. Eu não sei o que é. Pastor é local. Agora, se ele é um bispo, já tem um monte de igreja, é um bispo, então ele se muda de título, deixa de ser pastor, e coloca homens para trabalhar, coloca pastores para tomar conta das igrejas, e ele seja o bispo maior, não tem problema. Ele seja o ancião maior das igrejas,
apenas para posicionar os tabernáculos que ele está cuidando. Mas não, pastor, não quer pôr um irmãozinho para cuidar da igreja por causa do dízimo. Desculpe eles. Por causa de dízimo. Dízimo é bom, mas manda para o inferno. Porque a ganância do dinheiro te manda para o inferno. Ah, não vou dar aquela igrejinha para o irmãozinho lá, não. Às vezes sempre tem um irmãozinho no lugar, porque Deus equipa os lugares para ter um irmão para trabalhar. Você está entendendo? Por que não colocar o irmão para trabalhar lá? Falei, irmão, a partir de hoje você vai cuidar dessa igreja. Você é o pastor aqui, nós vamos te ordenar. Você preenche o requisito para pastor, preenche. Você vai ser o pastor local daqui, vai trabalhar. Pronto, não. Pastor com 30 igrejas. Ele tem que dar ceia até de dia. Quebra a Bíblia. Ceia de noite. Fica viajando aí, dando ceia nas famílias de manhã, ceia à tarde, seja de madrugada. Que é isso, meu Deus do céu? Desculpe, irmão. Não tem arrebatamento. O pastor vai ter que entrar na linha. O pastor vai ter que distribuir trabalho. Paulo foi pastor e ele comissionou Timóteo, falou, Timóteo, você cuida dessa. Ele comissionou Tito, Tito, você cuida dessa. Filemão, você cuida dessa. Né? E ele distribuiu o trabalho para os outros. Não ficou só ali, irmão, não. Quanto que deu aí de dízimo? Manda para mim. Manda aí no banco. O que é isso, irmão? Desculpe a expressão. Por isso que nós não vai crescer. Porque para fazer coisa errada não compensa. Tá? Se crescer, tem que crescer dentro da palavra. Dentro da palavra. E tem coisa que Deus não deixa, porque toma outros rumos. Toma outros rumos. Tá? Então, irmãos, veja, eu li essa parte aí, dos selos, né? Que a igreja, você vê que precisa dos trovões para despertá-la. Então, além do despertamento natural que temos, precisamos de um outro despertamento maior. Tá, que vai despertar a noiva de Cristo no mundo inteiro. Tá, serão os trovões. É o último cartucho de Deus na terra, irmão, porque Deus já revelou tudo. Não tem mais nada, irmão, para revelar. Já mostrou tudo para nós. O mensageiro esmigalhou Roma, já esbagaçou com Roma. Você lê o 14 de Apocalipse, você vai ver. Cada um deles veio, e agora o povo que saiu das denominações, né, formou o tabernáculo. Você pode ver aqui, ó, por que 2 tabernáculos? Porque um é verdadeiro e o outro é falso. É um tabernáculo ungido e um tabernáculo carnal. Um tabernáculo de Jacó e um tabernáculo de Esaú. Pastor, e os que estão no tabernáculo errado? Deus é obrigado a revelar para eles que eles estão errados. Por quê? Porque, irmão, Paulo falou, é necessário que haja heresia para que manifeste os verdadeiros. Tem gente que gosta da coisa errada. Tem gente que quer ficar na coisa errada, irmão. O que você vai fazer? Troca de igreja igual troca de não sei o quê. Ah, essa igreja não serve, sai daqui e vai para aquela ali. Fica lá 1 ano, 6 meses, 2 anos. Ah, essa igreja aqui também não serve, já vai lá para outra igreja. Pô, nenhuma igreja serve, por quê? O problema é o pastor, o problema é a igreja, não. O problema é ele. É igual o homem que larga da mulher, a mulher não fez nada, larga da coitada, arruma outra, pior. Aí fica passando mulher por mulher, larga dessa, pega aquela, e depois Deus manda para o inferno por causa da fornicação e do adultério, vai falar o que para Deus? Pensa que adultério físico também não tem adultério espiritual? Tem. Adultério espiritual, por quê? Porque você não pode brincar com as coisas espirituais. Tá? É forte, né, irmão? Para você sair do pastor, tem que ter motivo. Para o homem largar a mulher, tem que ter motivo. Para a mulher largar o marido, tem que ter motivo. Não tem motivo, não pode largar. Agora, fica essa brincadeira de igreja, da mensagem, né? Ah, eu estava nesse pastor, agora fui para aquele lá, e para mim está... Sabe que onde chega? Nenhum pastor presta. Por quê? Porque ele chega, está procurando o quê? Procurando nada. E você não vai achar em lugar nenhum. É você e a palavra. Se o domício basta nos servir, fica com a Bíblia e a mensagem. Canta seu hino, dá o seu glória, ora na igreja, você e Deus. Deixa o homem de lado.
Glória a Deus, irmão. O homem não pode fazer nada, eu não posso fazer nada por vocês. Eu só posso fazer por mim. E vocês não podem colocar os olhos em mim, porque eu caio. Começar a idolatrar o homem cai. Deus, o homem já está dando trabalho, põe outro. Cai, irmão. Deus tira, leva, entendeu? Permite alguma coisa. Então você tem que olhar a palavra. Olhe a mensagem. Olhe os 7 selos, amém? Come esta palavra, amém? E você vai estar, irmão, irmã, preparado para o despertamento dos trovões. Porque você vai ver a igreja pregando que já tem trovão, mas não tem nada ainda. Está pior do que nós. E o despertamento virá. Com certeza o despertamento virá, amém? Então, amados, a noiva saiu do lado de Cristo. A noiva está representada por Rebeca, Ruth e Maria. O ministério do Filho do Homem, do profeta, despertou a noiva de Cristo. Despertou o despertamento da fé, do amor e dos filhos de Deus. Então Deus despertou nós. Amém? Quando eu acordo cedo, que eu abro o olho, que eu oro, eu agradeço, falo, opa, estou no ritmo. Lembrando de Deus. Se você acordar, vai para casa, vai trabalhar. Rapaz, o que foi? Esqueci de falar com Deus. Não pode, irmão. Tem que estar atento. Deixa a sua Bíblia na cabeceira lá, ao lado da sua cama. Entendeu? Acordou de noite, de manhã cedo, abre, lê um versículo da Bíblia. Tá? Deixa a sua Bíblia perto de você. Tá? Deixa a mensagem que você lê perto de você. Não põe nenhum outro livro, coloca a palavra. Ainda que você pode ler o que você quiser, mas não ali. Está entendendo? Claro que você vai ler coisa boa também, porque Paulo fala, leia, retende o bem, separa o que é bom. O que não presta, né? Tem livro que não presta nem ler. Né, irmãos? Então, nesta noite, é isso que eu queria trazer aqui, o despertamento da noiva. E Deus vai despertar nós com sonhos, com visões e com dons. Nós vamos fazer umas reuniões de oração aqui especiais para Deus derramar dons e poder, porque é o que precisamos. Precisamos de ferramenta. Amém? E vamos escolher, chamar irmãos para o trabalho. Irmãos que está aí de braço cruzado, pode vir para trabalhar. Amém? Todos vai ter uma função na presença de Deus. Vou todo mundo para trabalhar. Amém? Vamos entregar um folheto, falar de Deus, visitar um enfermo, visitar um irmão, fazer alguma obra. Tá? Porque quando Cristo vier, não quer encontrar você de braço cruzado. Quer encontrar você trabalhando, acordado, despertado. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Soberano Deus, Pai Santíssimo, Criador de toda dádiva e dom perfeito. Estamos aqui, Pai, no despertar da noiva de Cristo, na expectativa dos trovões, Pai. Porque o Senhor prometeu que esses trovões viriam para despertar a noiva para o arrebatamento. É a última coisa que falta, Pai. Os selos já vieram, os mistérios foram revelados, mas falta essa parte, que o Senhor falou para João não escrever, o Senhor falou para não anotar nada, porque isso é um segredo para a noiva. No último dia, nós estamos na expectativa, Pai, desse segredo. Apressa-te, Senhor. Não veio ainda porque o povo não está clamando, o povo não está buscando, mas quando o povo começar a clamar e buscar, Pai, o Senhor vai derramar desses trovões da tua noiva, preparando ela para a subida do arrebatamento. Aceita a nossa gratidão. E eu peço, Pai, desperta a minha irmã, desperta o meu irmão, que ele posiciona nesta noite, que ele pare de ficar brincando lá no mundo, brincando com as coisas do pecado. Traz ele para estar despertado na tua palavra, posicionado no corpo de Cristo, porque a hora está à mão. Vamos ter surpresa logo, logo. Pedimos, Pai, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra de todo perigo lá fora. Aceita a nossa gratidão e leva nós em paz, protegidos pelo sangue do Calvário, debaixo da mão poderosa de Deus. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo para a tua glória. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Amados, do cântico de louvor, vamos cantar o 212, Povo Forte. Só o primeiro verso, o coro, para nós ir para casa. 212.
sol. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Pondes tu também dizeis, onde estás? Onde estás? Onde estás? Pondes tu também dizeis, onde estás? Onde estás? Onde estás? Pondes tu também dizeis, onde estás? Você pode dizer que você é um dos tais? Nós somos um dos tais que foram despertados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. A maior sorte que existe é ter sido despertado por Deus. Glória a Deus. Graças a Deus aquele dia que o irmão encontrou com você, né, irmão? E te deu a mensagem. Glória a Deus. Senhor, leve em paz o teu rebanho, uma graça de Jesus Cristo, amor de Deus, consolação, fé perfeita, permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Está encerrado, amados. Podem sair na ordem.